Boa tarde, amigos e amigas, irmãos e irmãs do canal YouTube. Aqui estou mais uma vez para relatar a vocês, o que me foi revelado no período de 6/6 de 2002 a 12/8 de 2009. São 151 capítulos. Essas informações foram me reveladas especialmente às pessoas que aceitaram o reino de Cristo. Elas podem conhecer e usar essas informações. Mas quem não pertence ainda a esse reino de Cristo pode conhecer, mas não pode usar, porque não está preparado, não está alinhado para esse objetivo. Está aqui em minhas mãos mais um capítulo. É o capítulo 20 da parte A, que tem 51 versículos. Ele tem o seguinte título: somente os legítimos direitos podem anular os direitos adulterados. Versículo 1: e que sejamos santos, como santo é o Senhor, para que fique santificado tudo o que nos pertence, para que sejamos forte e imbatível em todos os nossos negócios, porque o Senhor é quem luta por nós. Versículo 2: e tudo o que nos pertence, já santificado pelo Senhor, seremos atuantes no mercado livre dos laços que prendem todos. Acontece assim porque não negociamos para que haja progresso do mal, mas sua redução e progresso do bem. E não vendemos solução real e definitiva de problema em troca do bem negociado nos negócios. Versículo 3: nem aceitamos ter parte com os que vivem e se mantêm com os problemas criados na vida dos outros, para deles subtrair vantagem como um negócio, para que pouco a pouco seja cortado parceria feita com este tipo de produtores. Versículo 4: a princípio ainda aceitamos esse tipo de parceria, para não ficarmos totalmente isolados nos negócios. Mas que estes parceiros desde já fiquem sabendo que terão de mudar de ramo de vida, caso contrário deixarão de ser nossos parceiros. Versículo 5: ou que não mude de ramo de vida, mas que passe a não usar a causa do serviço prestado, especialmente como meio lucrativo que prioriza os ganhos, não a solução real do caso, que tende-se a ser deixado o cuidado e o zelo da causa pelo bom desempenho como negócio. Versículo 6: aceitamos no princípio, repito, parceiros que ganham muito com a criação dos problemas na vida das pessoas, para que tenha tempo de mudar e adequar seus negócios à nossa nova formação. E vos aceitaremos como parceiro, caso contrário, não seremos parceiros. Versículo 7: e todos que pretendem ser nossos parceiros, contudo seus negócios crescem em função dos problemas que afetam o viver das pessoas, devem começar a rejeitar esse crescimento pouco a pouco. E seu negócio tende a começar a fracassar neste ramo, porque haverá redução dos problemas da vida na vida das pessoas. Versículo 8: e para mudar, terá que entender que seu negócio é um ramo de vida que cresce unicamente pelo aumento dos problemas na vida humana. E que não poderá viver em função disso, porque é prejudicial ao vosso semelhante. Versículo 9: quem tiver parceria conosco e que foi terrivelmente prejudicado pelos que criaram o problema a outros para frutificar ganho nos negócios, já podem exigir uma alta recompensa indenizatória, visto que houve a má intenção, e não poderá ser aceito como uma ocorrência normal, porém premeditada. Versículo 10: e a prova disso está no sucesso obtido nos negócios, pela ocorrência dos problemas criados na vida dos sacrificados com a morte e o sofrimento. E tudo criado é produzido de forma anônima. Versículo 11: e muitos sabem bem como crescem,
sem obedecer ao santo Deus, enchendo de problema e dificuldade seu semelhante, até procurando casos trágicos, até provocando caso trágico, e o santo dos santos não aprova nada disso. Versículo 12. E que sejamos pobres e miseráveis perante o Senhor, não a ponto de criarmos problema na vida de outros, para assim enchermos de soluções que almejamos. Se tornamos miseráveis, que tudo incapaz de se manter pela nossa própria força e capacidade legal. Vamos repetir o versículo 12. E que sejamos pobres e miseráveis perante o Senhor, não a ponto de criarmos problema na vida de outros, para assim se encher da solução que almejamos, se tornando miseráveis, mais que tudo, incapazes de se manter pela nossa própria força e capacidade legal. Versículo 13. Contudo, se atuando de forma ilegal nos negócios, roubando direito que não nos pertence, criamos uma causa ilegal para ganhar com quem negocia, vos enchendo do que não queres, para ficar cheio do que desejamos. Versículo 14. Atuando como negociante, que coordena o viver dos concorrentes, por isso produz o seu fracasso e sua vitória. E ainda vos designa como e o que deve negociar. Além disso, até negocia os seus pertences, sem sua autorização. Versículo 15. Uma conduta de baixo nível, que vai além do que classificamos. Quem deseja ter parte com o Deus Santo não pode aceitar ter parte com este tipo de procedimento, e que indiscutivelmente o Senhor reprova veemente. Versículo 16. Nossos negócios têm que ser conforme a santa vontade do Senhor, usando meios legais e legítimos, não havendo criação anônima de causa para que seja produzido direito adulterado. Versículo 17. E quando deixar de criar ou ter parte com quem cria direito forjado, o Senhor nos dá legitimamente, e seremos atuantes com a verdade, não contra ela, porquanto não maquinamos no anonimato substâncias impuras para fermentar negócios de concorrente. Versículo 18. E se já não maquinamos o mal contra o nosso próximo de forma anônima, a verdade falada não nos intimida, pois ela em atividade nos garante ganhos de direito. E quanto mais ela é falada, muito mais ela alavanca nosso crescimento. Versículo 19. Nosso maior cuidado é para que a verdade não seja abafada. Por isso lutamos para que isso não venha a ocorrer, para que o inimigo não ganhe de nós o poder de voltar a criar direitos adulterados, desativar nossos direitos legítimos que já nos pertencem. Versículo 20. Quem sobrevive dos negócios criando causa e segredo para lhe gerar direito de posse, sua capacidade vem de sua própria inteligência, não dada pelo Senhor, e seus direitos são gerados por ela, não conquistados pela obediência ao santo Deus. Versículo 21. Quem conquistou o legítimo direito, seu destino e força vem do Senhor, e não depende de sua capacidade para tomar posse, nem de sua criatividade para ganhar direito, cuja santa vontade do Senhor excede seu próprio desejo, e é ela que vos estabelece. Versículo 22. Nada do que temos e conquistamos é propriamente nosso, senão do Senhor. Apenas nos dá direito de possuir pela sua santa vontade, que foi possível se associar à nossa. E todos os direitos que vos pertencem foi transferido a nós. Versículo 23. Todos os direitos possessivos que há pertencem ao Senhor, porque Ele é dono de tudo e o dá a quem quer, desde que quem deseja procure fazer sua boa e santa vontade, para que vos agrade, e justifique a Ele esse direito possessivo. Versículo 24. Quem não tem esse legítimo direito conquistado somente poderá tomar posse usando sua inteligência, para o gerar de forma anônima, pois maquina atos impuros nos negócios de quem atualmente tem a posse desse direito, para o transferir a vós. Versículo 25.
Para ser possível ter essa capacidade, é preciso que a verdade seja rigorosamente abafada e controlada pelos homens, para poder ser forjada o direito, para que a verdade possa dar liberdade ao roteiro prático do que foi planejado e maquinado em segredo, e o direito forjado não seja desfeito da mão e direção projetada na conspiração. Versículo 25. A verdade revelada certamente desfaz tudo o que é criado de forma adulterada, anulando todos os direitos criados e dados a quem não conquistou em Deus. E os que estão sendo criados, não é possível associá-los em negócio operante com condições opostas. Versículo 27. E quem deseja ser amigo da verdade terá que se adequar juntamente com seus negócios, e essa verdade, atividade, e passará a viver com direitos legítimos de posse, favorável à boa e santa vontade do Senhor contra todas as impurezas. Versículo 28. Quem tem direito legítimo à verdade verbal é sua maior arma, e o segredo para seu crescimento é não vos ocultar, mas sim o revelar a tempo e fora de tempo, não tendo o projeto criado secretamente para produzir direito falsificado. Versículo 29. Porquanto o direito natural vem conquistado e já existe, por causa disso não é preciso fazer trama secreta para o criar, pois não é criação dos homens, senão do Deus feito desde o princípio. Versículo 30. Todavia quem não tem direito adquirido e pretende ter, sem ser preciso obedecer ao santo Deus, terás que se associar aos que criaram conspirações secretas, para roubar de quem tem e não é conquistado legitimamente. Versículo 31. Atualmente, a maioria dos direitos possessivos que há foram criados e produzidos secretamente, até com certa facilidade, porque a verdade era facilmente ocultada, que garantia o poder de criação desses direitos. Versículo 32. Direito esse possível e garantido pela ocultação da verdade, dando a entender de não ser real, e que certamente ainda havia de vir outro após ele, quando a verdade foi revelada, que anularia esse direito adquirido erroneamente. Versículo 33. Direito perpétuo tem quem o garante de maneira legítima com a verdade ou silêncio e boas obras. Não ao contrário disso, quem garante direito de posse não é legítimo e foi produzido secretamente para tomar posse. Versículo 34. Devemos convir que o segredo usado para ocultar a verdade traz a marca de sua produção adulterada, tornando-se um mistério que não pode ser revelado para não desfazer a produção, não sendo legítimo, por isso a verdade é ocultada. Versículo 35. Se houver ocultação de algo, houve a produção de um mistério não revelado, e toda força e poder está no que foi ocultado. Por ter sido ocultado, fica obrigado a transferir direito pelo ato do erro, provisoriamente a quem ocultou. Versículo 36. Ora, se ocultar a verdade ganha o direito de produzir a si direito de posse, muito mais terá o poder quem o revelar, não para criar direito, mas conquistar legitimamente em Deus. Versículo 37. E usando a verdade com a mais poderosa arma na batalha, entramos no mercado fechado para ela, dominado pela lei do silêncio e da mentira, onde os mais bem-sucedidos negociantes conquistaram direito crescendo, criando secretamente causa para direito e posse. Vamos repetir o 37. E usando a verdade como a mais poderosa arma na batalha, entramos no mercado fechado para ela, dominado pela lei do silêncio e da mentira, onde os mais bem-sucedidos negociantes conquistam direito secretamente, criando secretamente causa para o direito e posse. Versículo 38. Não temos nem queremos em nossos negócios esse tipo de criatividade meramente humana, que se confronta com a nossa arma, que é a verdade, e que revela o segredo como sempre ganham nos negócios, controlando fatos e informações secretas para facilitar a produção de direitos e posse. Versículo 39. E quando notamos que procuram nos reproduzir é uma formação pela ação secreta, no início até nos deixamos levar e moldar para sabermos os objetivos desejados. E depois de sabermos, retemos a produção para não
perdermos o domínio nos negócios, nas jogadas feitas para isso. Versículo 40. A conquista de direito secreto é o início da posse de direito para o resgate total desses direitos. Depois da conclusão, vem a negociação à vista, que legaliza o direito já transferido perante os homens. Versículo 41. Nas operações secretas que molda e prepara a transferência de direito, todos terão que aceitar como sendo uma operação de Deus, que traz respeito e temor por ela dos que sofrem com a perda, ficando em silêncio e temor, respeitando as operações. Versículo 42. O segredo é a ocultação da verdade, aceitando as operações secretas como um trabalho de Deus, não de homem. Porém, a verdade revela que as operações vêm de homem, não de Deus. E pela verdade é possível nos mostrar muito bem nos negócios sem essas operações secretas, que praticamente comanda na atualidade todos os negócios. Versículo 43. Através do uso da verdade revelada, denunciamos que quase tudo o que ocorre no dia a dia de nosso viver é arquitetado em segredo, para produzir facilidade nos negócios dos mais bem-sucedidos negociantes. Versículo 44. E quem tem todos os direitos ganhou porque foi criado secretamente para ter. E a verdade desmascara como consegue direito. E tudo que conseguiu é suspeita do uso ilegal dessas operações anônimas. Secretamente, tudo foi preparado para vós e para obter direito e posse de seus bens. Versículo 45. Com a verdade em atividade, o direito sofre alterações, que atualmente tem direito de posse deixa de ter perante ela, não homens. E quem não tem direito agora pode ter, e quem atualmente tem direito somente corre o risco de perder para quem já conquistou com a verdade. Versículo 46. Visto que o direito procedente com o uso da verdade pertence unicamente a quem com ela já conquistou, não simplesmente a quem não tem direito, nem mesmo adulterado, pois só tem legítimo direito quem conquistou. E se ocorrer o contrário, fica estabelecido o direito anterior pela verdade que denunciou a posse de direito adulterado. Versículo 47. De maneira que assim entendemos, se o direito adulterado foi possível atuar, dando garantia de posse, devemos convir que o direito ainda não havia manifestado, portanto, houve ocasião para o direito adulterado. Versículo 48. Somente o legítimo direito pode anular o direito adulterado com o uso da verdade, havendo o existente herdeiro pronto para tomar posse, sem o uso do segredo para ocultar a verdade. Versículo 49. Pois se trata de direitos legítimos, que nada se esconde para que não tenha direito atuante, onde a posse é pela verdade e a obediência a Deus Santo, e negocia o resgate da posse apenas para justificar perante o homem seus direitos, podendo usar a lei do silêncio, não da mentira. Se falar, fale a verdade. Versículo 50. O silêncio poderá ser usado para acomodar seus pertences, adquirido em paz. E se falar, dizer a verdade, jamais a mentira, para não ser produzido pelos mistérios criados que edificam as conspirações secretas. Versículo 51. O uso do silêncio faz parte das operações secretas, que adultera direito. Contudo, o uso da verdade impede a realização desses projetos secretos. E o silêncio é útil para edificar os bens, e a verdade os conserva puros, conforme sua resistência à purificação. Aí a gente lê um assunto muito importante, né? Que é o capítulo 20 da parte A. Somente os legítimos direitos podem anular os direitos adulterados. Um assunto muito importante para você, irmão. Você pode conhecer à vontade, né? Olhar, só não pode usar, né? Porque aí você vai adulterar e gerar uma confusão de entendimento, né? Porque você não está vinculado à nossa escritura. Se você tivesse, você poderia usar. Então, irmão, eu agradeço a todos em nome de Jesus.